Ok, vestibulando, estamos aqui de volta com os alunos do professor Luiz Carlos aqui na TV União, né? Há anos nós realizamos aqui essas aulas aqui na TV União, onde o vestibulando relembra aí em casa, bem descansado, né? Essa etapa final aí do vestibular. Lembrando que nós vamos estar com vocês aí até o último dia do vestibular da UFRN. Semana passada estivemos aí com vocês no Enem, agora vamos ter aí o vestibular da UFRN se aproximando. E vocês podem assistir as aulas anteriores, né? Essa aula está sendo ao vivo, daqui uns dias é que vai ser editada, e quando ela for editada, que vai estar aí no nosso blog, está aí o blog do professor Luiz Carlos Noronha, né? profluiscarlos.blogspot.com. Lá existe mais de 800 aulas. Hoje nós estamos assistindo aula de dilatação, mas já tem aula de dilatação lá, física moderna, português, geografia, inglês, todas as disciplinas você tem acesso lá, inglês com o professor Fábio, professor Miranda, escolhe qual é a aula, acessa, tá? Nós agradecemos aí mais de 1.300.000 acessos, né? Mais de 1.300.000 acessos aí às nossas aulas, então a gente agradece pela confiança. E também aquele aluno, alguns anos atrás, os alunos reclamavam que quem não tinha TV a cabo, como é que podia acompanhar. Então, de alguns anos para cá, a gente também transmite essa aula agora ao vivo aí pelo site, né, da TV União. Já há alguns anos que o aluno também pode acompanhar pela internet, ao vivo, né? Aquelas aulas que estão no meu blog são as aulas gravadas, são as aulas que foram feitas aqui ou que nós gravamos e colocamos lá à disposição. Agora, ao vivo, você assiste por esse site. Então, é bom anotar que às vezes você não está em casa assistindo TV a cabo, vai para alguma viagem ou vai nesses feriados, né? Vai para algum local, então lá não tem TV a cabo, assiste pela internet também, para não perder aí as nossas dicas. Hoje está sendo aula comigo, o professor Luiz Carlos, na parte de física sobre dilatação. E vamos continuar, vamos para mais uma questãozinha aí. Acompanha aí, ó. Na telinha, por favor. Uma lâmina bimetálica é constituída de duas placas de materiais diferentes, M1 e M2, presas uma à outra. Essa lâmina pode ser utilizada como interruptor térmico para ligar ou desligar um circuito elétrico, como representado esquematicamente na figura 1. Aí ele deu aí a figura 1. Ele deu aí uma lâmina bimetálica, está bem direitinho aí o desenho, ó. São uma lâmina bimetálica com dois metais diferentes, o metal M1, o metal M2, está ali um circuito elétrico que não interessa para a gente, essa caixa preta, o que ele está querendo saber é exatamente essa função do interruptor. E você veja que quando você aquece, ó, aqui o circuito está aberto, ó. Aqui uma separação e o circuito está aberto. Quando você aquece essas lâminas, ó, ela liga um ao outro e aqui o circuito já está o quê? Fechado, ele já está funcionando, tá certo? Então, observe que ele deu aí duas situações. As lâminas as lâminas M1 e M2 aqui nesse ponto, elas não estão aquecidas e quando elas aquecem, ó, que elas são de materiais diferentes, se são de materiais diferentes, elas vão ter dilatação diferente, ou seja, elas vão ter aumento de tamanhos diferentes por ser de materiais diferentes. Tá? Aí ele pergunta, quando a temperatura das placas aumenta, elas dilatam-se e a lâmina curva-se, fechando o circuito elétrico, como mostrado na figura 2. Está aqui, ó. Quando elas foram aquecidas, a lâmina curvou e fechou o circuito, ligou o aparelho aqui, tá certo? Aí ele pergunta, essa tabela mostra o coeficiente de dilatação linear de materiais, de diferentes materiais. Aí deu aço, alumínio, bronze, cobre, níquel. Aí ele diz, considere que o material 1 é cobre e o outro material M2 deve ser escolhido entre os listados nesta tabela para que o circuito seja ligado com o menor aumento de temperatura. O material de lâmina 2 deve ser... Aí pergunta, aço, alumínio, bronze, níquel. Então, vamos voltar para a questão, lembrando, vestibular, vai para cá, para cá, para cá. No vestibular, no Enem, que o Enem que é um vestibular mais fácil, até porque só são 2 dias, tem que ser mais rápido, mas é sempre bom você ler a questão e, novamente, fazer uma segunda leitura mais cuidadosa, tá certo? Então, não vão no ímpeto de querer resolver tudo, outro dia achar que não sabe fazer aquela questão. Lê uma vez. Na segunda leitura, você vai vendo qual é o assunto e vai marcando alguns tópicos no texto que vão ser importantes para você solucionar a questão. Então, vamos voltar para a questão e já vamos fazer a segunda leitura. Uma lâmina
bimetálica é constituído de duas placas de materiais diferentes, M1 e M2, presas uma à outra. Essa lâmina pode ser utilizada como interruptor térmico para ligar ou desligar um circuito elétrico, como representado esquematicamente na figura 1. Aí deu aí a figura 1, deixa eu só apagar aqui, tá? Aí deu a figura 1, tá certo? E deu aqui uma segunda figura, observe na figura 1, ó, o contato, eles estão aqui separados. Se o contato está separado, esse circuito não está funcionando, porque não está nada ligado, tá certo? Já nessa figura 2, você observa que os contatos, ó, eles estão juntos, então ele fechou o circuito. Se ele fechou o circuito, vai aparecer aqui uma corrente e o circuito elétrico vai passar a funcionar. Por exemplo, se aqui for uma geladeira, ela vai ser ligada, tá certo? Se for um ar-condicionado, ele vai ser ligado, ok? Então, voltando. Quando as temperaturas das placas aumentam, elas dilatam-se e a lâmina curva-se, fechando o circuito elétrico, como mostrado na figura 2. Está aqui na figura 2, na figura 1 as lâminas não estavam aquecidas, essa figura 2 elas foram aquecidas. Essa questão é bem importante aí, vestibulando, para vocês. Você que está fazendo vestibulando, que estudou esse assunto, tem que dominar essa parte aí do interruptor térmico, ok? Então, ó, eu tenho aqui duas lâminas metálicas, M1 e M2, tá certo? Ok? E elas estão aí ligadas, né? Estão ligadas uma à outra, estão presas, né? Uma à outra, e elas estão na situação em que elas estão do mesmo tamanho. E nessa segunda situação, ó, observe que a lâmina 1 ela aumentou, ela foi aquecida, mas o aumento dela foi maior do que a lâmina 2, tá certo? Não foi? A 1 não foi maior que a 2? Não, vestibulando. Veja que a 2 aqui, ó, ela ficou com um tamanho maior, ela dilatou mais, tá certo? Ela está com comprimento final, deixa eu só apagar aqui, ó, para vocês lembrarem disso, que essa questão pode aparecer, é uma questão de interruptor térmico sobre o assunto de dilatação. Ele deu M1 e M2, ó, aqui ela estava numa certa temperatura TO, aqui ela certa na temperatura TF. Observe que M2 aumentou mais, ó, o comprimento dela final foi maior. O M2 aqui, ó, o comprimento dela foi maior do que esse M1 aqui, ó. Então, se o M2 foi maior, significa que a lâmina 2 dilatou mais. Para ela dilatar mais, significa que o coeficiente dela tem que ser maior que o coeficiente da lâmina 1, tá? Então, pela tabela que ele deu, ó, ele disse que a lâmina 1, ó, a lâmina 1 era de cobre, ó. Considere que o material 1 é de cobre. Se o material 1 é de cobre, como a lâmina 2 aumentou mais de tamanho, então ela tem que ser maior que o cobre. Maior que o cobre aqui, nós só temos quem? O alumínio. Então a pergunta vem, ó. Considere que o material M1 é cobre e que o outro material M2 deve ser escolhido entre os listados nessa tabela para que o circuito seja ligado com menor aumento de temperatura. O material de lâmina M2 deve ser observe na figura, ó, mais uma vez, deixa eu só apagar aqui, que isso aqui pode ser questão de vestibular. Observe, ó, que na figura, ó, aqui eu tinha M1 e M2, ó, do mesmo tamanho. Agora, nessa figura aqui, ó, quando eu aqueci, ele deu a figura, e observe que esse material entortou. Se você observar se entortou, é porque o M2 aqui, ó, o tamanho final dele, do M2, da lâmina 2, foi maior do que o tamanho final da lâmina 1. Então, se a lâmina 2 teve um tamanho maior, é porque o coeficiente de dilatação dela tem que ser maior que o coeficiente de dilatação da lâmina 1. Observe na tabela, se a lâmina 1 é de cobre, a lâmina 2 tem que ser de maior. Então, quem é que maior que tem aqui? O alumínio. Então, resposta, alumínio, letra B. Ok? Para cá, vestibulando. Ah, professor Luiz Carlos, eu fiquei com dúvida nessa questão. Você já pode ir, vai aparecer o nosso blog, o blog do professor Luiz Carlos, profluiscarlos.blogspot.com. Já tem aula lá de dilatação, de todas as disciplinas e também de todos os assuntos aí de física, tá certo? Mas se você quiser aguardar, essa aula está sendo ao vivo, daqui uns dias ela vai ser editada, melhorado o som e tudo, e ela vai estar aí no nosso canal, e você pode rever essa aula, parar, voltar, copiar, tirar dúvida com o seu professor. Ou então, pega um livro aí, pega uma apostila sobre esse assunto e olha e tira dúvida com o seu professor. Com certeza
tem assuntos interessantes para você debater, ok? Mas se não entendeu essa questão por algum motivo, pergunta, pode acessar também nosso Twitter, nosso blog, tá? Nosso Facebook também, Facebook do professor Luiz Carlos Noronha, Luiz com S, acessa, né? E a gente está sempre tentando ajudar aí vocês nessa reta final do vestibular, ok? Vamos para mais uma questão, acompanha aí na telinha, vestibulando. A uma dada temperatura, um pino ajusta-se exatamente em um orifício de uma chapa metálica. Se somente a chapa for aquecida, verifica-se que... Então, vamos reler a questão. Lembre-se disso, vestibular, para cá, para cá, para cá. Estou no vestibular, em qualquer vestibular, ou vestibular o Enem, ou vestibular da faculdade, da federal, ou vestibular da estadual, ou vestibular do Enem. Se eu estou fazendo um vestibular, se eu estou fazendo concurso, eu leio, em seguida faço novamente a leitura, ok? Então, vamos voltar. Acompanhe na telinha. A uma dada temperatura, um pino ajusta-se exatamente em um orifício de uma chapa metálica. Se somente a chapa for aquecida, verifica-se que... Então, vestibular, vamos supor o seguinte, a questão é mais ou menos essa. Existe aí uma chapa, tá certo? E essa chapa aqui, ela tem um certo orifício. E aqui tem um pino. Tem um pino, a situação é mais ou menos essa que o problema descreveu. Eu tenho um pino e tenho aqui uma chapa aqui que tem esse orifício, ok? Então, vestibulando, para cá, para cá, para cá. Se eu tenho um orifício, tenho uma chapa metálica, tem um buraco, um orifício, né? E tem um pino que se ajusta exatamente nesse orifício, ele pergunta, o que é que vai acontecer se eu aquecer só a chapa? Ora, nós aprendemos que quando eu aumento a temperatura de um corpo, ou forneço calor a esse corpo, aumento a temperatura que ele está ali no ambiente que ele está e ele vai passar a um ambiente com a temperatura maior, nós aprendemos que esse corpo se dilata. Aí, se você tem uma chapa e tem um furo no meio, tá? Se você aquecer essa chapa, ela vai se dilatar e o furo também. Porque o furo, ele acompanha, como se fosse formado do mesmo material. Acompanha aí na telinha, olha aí na telinha. Você tem uma chapa e tem um orifício, um furo no meio. Se você aquecer, essa chapa vai aumentar de tamanho, tá certo? Porque você aqueceu, e esse orifício também. Então, tanto aumenta a chapa, como aumenta o orifício. Então, se eu tenho uma chapa metálica de ferro, e tem um orifício, um buraco no meio, se eu aquecer essa chapa, a chapa de ferro aumenta de tamanho e o buraco lá do ar também aumenta. Então, o que foi a questão? Ele disse que tinha um pino que estava exatamente bem ajustado a um orifício que estava numa chapa. Ele disse, se eu aumentar só a chapa, o orifício vai aumentar de tamanho, o pino vai passar o quê? Mais facilmente. Então, voltando à questão, ó, a uma dada temperatura, um pino ajusta-se exatamente em um orifício de uma chapa metálica. Se somente a chapa for aquecida, verifica-se que, a letra B, o pino passará facilmente pelo orifício. Por quê? Porque, como eu disse, ó, se a chapa ela tem um buraco ou tem um orifício, se nós aquecemos ela se dilata, aumenta de tamanho, o orifício também aumenta de tamanho. Então, o pino que estava aqui bem ajustadozinho, ó, ele vai, antes era um buraco menor, um orifício menor, como ele aumentou, ele vai passar com maior facilidade. Para cá, para cá, para cá, vestibulando. Aí você diz, professor, tudo bem, eu tinha um pino que estava bem justo lá no buraco de uma chapa metálica, e o senhor disse que aumentou só a chapa metálica. Se aumentou a temperatura da chapa metálica, ela aumenta de tamanho, o orifício também, o pino fica mais fácil. Eu entendi. Agora, se lá no vestibular, na próxima semana, vier lá que aparecer, que o pino é do mesmo material e também foi aquecido. Então, se ele é do mesmo material e também foi aquecido, então ele vai manter também justo. E se ele for de um material diferente e tiver um coeficiente de dilatação maior, aí é que ele vai ficar justo.
E se ele for de material diferente e tiver um coeficiente de dilatação menor, eu aquecer a chapa e o pino, aí a chapa vai dilatar mais e eu consigo tirar o pino. Ocorre isso muito no dia a dia, quando você tem, geralmente você olha aquelas máquinas maiores, e às vezes até em alguns carros também, quando você tem o parafuso e você tem a porca, eles são de materiais diferentes, porque às vezes esse material enferruja com o tempo, aí você vai tentar tirar e não consegue, aí você vai, leva para uma oficina, ele aquece o conjunto, como o pino, o parafuso, né, e a porca são de material diferente, a porca tem um coeficiente de dilatação maior, ela se dilata mais, aí você consegue tirar aquele parafuso que antes você não conseguia. Então, por isso que em algumas máquinas, em alguns carros, o parafuso é de um material e a porca é de outro. Aí quando você ficou, devido ao longo do tempo, usando ou pela maresia ou ferrugem ao longo do tempo, mesmo se não tiver lá maresia, ao longo do tempo enferrujou, você não consegue mais tirar aquele parafuso, você leva para a oficina, lá ele aquece. Como ele aquece, ele sabe que são de materiais diferentes, então no aquecimento a porca aumenta mais e aumenta mais o orifício. Lógico, o pino também está recebendo aquele aumento de temperatura, ele aumenta o parafuso, mas o coeficiente de dilatação dele é menor, então ele aumenta menos. Como ele aumenta menos e a porca aumenta mais, aí você consegue extrair esse parafuso. Por isso que o parafuso e a porca são recomendados que sejam feitos de materiais diferentes e que a porca tenha um coeficiente, o material de dilatação dela seja maior que o material que forma o parafuso, porque se enferrujar por uma coisa ou outra, você não conseguir mais extrair esse parafuso, você aquece, como eles são de materiais diferentes, a porca, ela aquece mais, o parafuso, elas vão ser aquecidas na mesma variação de temperatura, mas a porca, por ter um coeficiente de dilatação por ser de material diferente e ter um coeficiente de dilatação maior, ela se dilata mais que o parafuso e você consegue extrair o parafuso, ok? Então, essa questão pode ser bem utilizada. Começa agora, observe essa questãozinha aí e vamos responder. Agora é com vocês aí, vestibulando. Os materiais usados para obturação de dentes e os dentes possuem coeficiente de dilatação térmica diferentes. Assim, do ponto de vista físico, por que pode ser prejudicial aos dentes ingerirmos bebidas muito quentes ou muito geladas? Então, vamos reler a questão, como eu disse para vocês. Os materiais usados para obturação de dentes e os dentes, os próprios dentes, possuem coeficiente de dilatação térmica diferente. Assim, do ponto de vista físico, porque pode ser prejudicial aos dentes ingerirmos bebidas muito quentes ou muito geladas. Vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Se o dente é de um material, se um dente, né, a obturação do dente que você faz, o material que vai fazer essa obturação no seu dente, possuem coeficiente de dilatação térmica diferentes, tá certo? Como ele disse, os materiais usados para obturação de dentes e os dentes possuem coeficiente de dilatação térmica diferente, né? Se eles possuem coeficiente de dilatação térmica diferente, já está dizendo que para qualquer variação de temperatura para mais, ou seja, uma bebida quente, ou qualquer variação de temperatura para menos, ou seja, uma bebida gelada, se o material que forma o seu dente e o material vai ser utilizado para fazer a obturação, se eles têm coeficiente de dilatação diferente, eles vão dilatar, vão ter aumentos ou contração, tá certo? Diferentes, quando eu tomar uma bebida quente ou uma bebida gelada. Por quê? Porque eles têm materiais, eles são feitos de materiais diferentes. Então, eles vão dilatar para uma bebida quente ou para uma bebida gelada, eles vão dilatar ou vão se contrair de tamanhos diferentes. Ora, se você tomar uma bebida muito gelada e você fez uma obturação, e como esse material da obturação, como o exercício disse aí na questão do vestibular, é diferente do material do seu dente, tá certo? Então, eles vão sofrer o quê? Dilatações, sofrer variações de tamanho ou de contração, dilatar ou contrair de tamanhos diferentes. Isso pode causar infiltração, tá certo?
no seu dente e, de repente, seu dente ali, que estava fechado, de repente ele não está mais fechado, porque você tomou, por exemplo, um líquido gelado e se a obturação ela se contraiu mais do que o dente, do que o material, do que o seu próprio dente, então ela vai sofrer, ela estava tapando, como ela se contraiu mais do que o seu dente, ela vai deixar ali um espaço, tá certo? E esse líquido vai terminar penetrando aí no seu dente, chegando lá aos nervos e você sentindo aquela dor. Então, vamos voltar para a questão e vamos dar a resposta aí para vocês, uma questão bastante interessante, vestibulandos, sobre a parte de dilatação. Os materiais usados para a obturação de dentes e os próprios dentes possuem coeficiente de dilatação térmica diferentes. Isso aí ele foi dado. Assim, do ponto de vista físico, porque pode ser prejudicial aos dentes ingerirmos bebida muito quente ou muito gelada. Ora, se ele disse que o coeficiente de dilatação térmica do material que faz a obturação do dente e o próprio dente são diferentes, ele quer saber por que é prejudicial tomar bebidas muito quentes ou muito geladas. Ora, porque eles vão sofrer dilatações diferentes. Então, se eu tomar bebida muito quente ou muito gelada, tá certo? A dilatação ou a contração sofrida pelo material da obturação e pelo meu próprio dente, eles vão dilatar de tamanhos diferentes. Se vão dilatar de tamanhos diferentes, é o que eu coloquei na resposta. Se a obturação dilatar mais, o dente pode quebrar, porque estão os dois colados. Então, ele pode puxar demais e pode quebrar um pouco do dente. E se dilatar menos, ele pode ocorrer infiltração. Por quê? Porque se dilatar menos, seu dente, né, estava num certo tamanho, dilatou menos, porque você tomou um líquido muito gelado, aí o material que fazia a obturação aqui no dente, se ele é diferente e sofre, e a contração dele é maior ainda, né? Então ele pode deixar aqui um espaçozinho e você vai sofrer infiltração. Então a resposta, vamos voltar para a questão e vamos só apagar aqui e vamos fechar para vocês não perder, né? Para você não perder essa questão lá no vestibular. Os materiais usados para obturação de dentes e os dentes possuem coeficiente de dilatação térmica diferente. Assim, do ponto de vista físico, porque pode ser prejudicial aos dentes ingerirmos bebida muito quente ou muito gelada, tá? Aí a resposta, deixa eu só apagar aqui, aí a resposta, vestibulando. Se a obturação dilatar mais, o dente pode quebrar. Então, está aqui o dente, tá? E está aqui o material que fechou esse dente. Se eu tomar um líquido muito quente e esse material dilatar mais que o dente, como eles estão colados, ele pode puxar e pode quebrar uma ponta do dente, tá certo? Ou, se está aqui o dente, e está aqui o material que eu fechei esse dente. Se eu tomar um líquido muito gelado e o dente se dilatar menos do que esse material, o que é que pode ocorrer? Esse material se dilatar, se contrair, tomando uma bebida gelada, ele se contrair muito, ele pode se contrair mais que o dente, ele pode deixar espaço para o dente, né, ficar aberto e assim entrar nesse dente sujeiras, ok? Então a resposta seria exatamente essa. Se a obturação dilatar mais, o dente pode quebrar. E se dilatar menos, pode ocorrer infiltração. Exatamente, porque o dente estava com esse tamanho. Se ele contraiu, ficou menor, tomando um líquido gelado, e se a obturação que estava tapando esse dente, se ela se contrair mais ainda, vai ficar aqui infiltração e aí vai ser prejudicial. Ok, vestibulando? Ó, para cá, para cá, para cá. Estamos chegando ao fim aí de mais uma maratona, tá? Para vocês, ok? E nós vamos aqui falar um pouco para vocês dessa parte de dilatação dos líquidos. Falamos muito de dilatação dos sólidos, vimos aí trilho de trem, falamos um pouco essa parte de dilatação dos sólidos, né? Que vocês aprenderam, que ela pode ser linear, superficial, volumétrica, né? Quando você tem uma barra muito esticada, que só tem comprimento, ela se dilata nas 3 dimensões, mas só o comprimento que vai ser visível. Se for uma área, um quadrado, uma cerâmica, ela se dilata em 2 dimensões, é superficial, mas se for um cubo, um dado, ela já vai se dilatar, no aquecimento, ela vai se dilatar nas 3 dimensões, então vai ser volumétrica. Então, nós falamos do sólido.
Nós vamos falar aqui dos líquidos no nosso próximo encontro e vocês vão relembrar a dilatação aparente do líquido, bem interessante, nós vamos falar aqui para vocês, ok? Então, na aula de hoje nós falamos de dilatação de sólidos, tem outras aulas, vai aparecer aí o nosso site aí, o meu blog aí, o blog do professor Luiz Carlos, tá? Tá aí o endereço blogspot.com, são mais de 800 aulas gravadas, não só minha de Física e Química comigo, com o professor Luiz Carlos, mas com alguns dos melhores professores aqui de Natal, todas as disciplinas, português, geografia, inglês, tá? Matemática, professor Jornaldo, vários professores, né, estão aqui com vocês, vê lá qual é a matéria que você quer. São mais de 800 videoaulas, escolhe a matéria, o assunto, assiste, se tiver dúvida, volta, assiste em casa, quem não tem computador, vai no Lan House, tá certo? E lembrando que nós estamos ao vivo aqui com vocês, todas as noites, começa o final de semana, depois o próximo vestibular vai aumentando, nós sempre estamos aqui há anos, aqui na TV União, passando esses assuntos, relembrando aí na reta final do vestibular, ok? Então, vocês podem assistir pela TV União ou podem assistir essas aulas passadas pelo nosso blog. E também, você que não tiver em casa por algum motivo, não está na TV a cabo, ou os alunos que não têm TV a cabo, há anos também a gente já vem passando essas aulas ao vivo pelo esse site, que aí está o site tvuniãodenatal.tv.br. Nesse site aí que está, você assiste esse site ao vivo, essa aula. E no nosso blog, vai aparecer aí de novo, você assiste às aulas anteriores e outras aulas que eu gravei e que você pode, né, ter acesso a todas as disciplinas, tem lá um 2º grau completo, aulas particulares para quem está precisando aí de física, matemática, inglês, tem todas as disciplinas lá para vocês, ok, vestibulando? Então, nós retornamos para vocês aí, no nosso aluno professor Luiz Carlos, na outra oportunidade, nosso tempo acabou, né? E vocês tenham aí um ótimo final aí de noite e fiquem com Deus.